E aí, pessoal, tudo bem? Conforme prometido, a gente vai desenvolver essa aplicação que eu mostrei no vídeo anterior, né? Como eu falei, ela é composta de duas telas, tá? Uma tela inicial, onde a gente tem uma tela de marketing ou alguma coisa assim que fala sobre o produto. Quando você clica no botão aqui para ir para a tela de login, claro, depois de você se inscrever no canal e habilitar as notificações e deixar o seu like aí no vídeo, você pode clicar nesse botão, ele vem para um formulário de login que tem uma imagem que está com uma estilização com os cantos arredondados, a mesma coisa para o formulário. Na hora que você coloca as informações aqui, por exemplo, você pode colocar, você vê que o teclado ele já vem com arroba porque eu coloquei nesse campo e-mail. Para o password ele já coloca, a máscara, né? Então se você coloca aqui @mail.com developertech101@gmail.com, e aí a gente coloca, por exemplo, o password aqui, ó. Se você clicar em algum lugar da tela, você já pode ver que ele desaparece o teclado. Se a gente clicar aqui, aparece o teclado, ele tem essa movimentação, essa animação, exatamente para não ficar o formulário embaixo do teclado, né, que é uma usabilidade ruim, e que tem várias aplicações por aí que acontece isso. Você está escrevendo o teu e-mail, o teclado está bem em cima, tá? Então é importante você lembrar disso quando você pensar na experiência que você quer que o seu usuário tenha nessa aplicação. E aí você clica em login, e aí te dá uma mensagem de alerta para você chamar uma API de autenticação e deixar seu like aí no nosso vídeo para ajudar o canal. Então é isso que a gente vai desenvolver. Bom, eu vou fechar essa aplicação agora, né? Só lembra, pessoal, que ela tem duas telas, tá? Isso é importante. Então a gente vai ter dois componentes de tela. Claro que eu poderia desenvolver em mais, mas eu vou deixar só dois componentes e um componente de navegação. Todo o resto é mais questão de estilização, tá? Então eu vou fechar aqui, tá? Esse simulador, tá? Eu vou fechar ele aqui porque a gente não vai precisar dele mais nesse momento, né? Que eu vou criar essa aplicação do zero com vocês. Então eu vou dar um quit aqui. Bom, pessoal, a primeira coisa que você faz aqui, eu acho que você deve lembrar, Create React Native App. E aí você coloca vamos colocar assim, ó, DevDeck 101, Developer Deck 101, React Native App. Aí a gente cria aqui, né? Ele vai instalar os pacotes do React Native pra gente, todas as dependências, como vocês já sabem. E aí a gente pode começar a trabalhar na aplicação, tá? Eu já vou abrir um editor, né? Abrir o nosso folder aqui já, que está, acho que no meu desktop. Eu não sei onde eu criei. Já criei no lugar errado, né? Mas tudo bem, eu criei aqui, não tem problema. Vamos abrir aqui esse folder. Vamos se livrar do welcome aqui. Ele ainda está criando, baixando as dependências da aplicação, blá, blá, blá. Já tem isso funcionando, eu não preciso mais da linha de comando aqui, né? Então eu vou fechar ela aqui, que a gente não precisa mais. Vou deixar isso aqui aberto de uma vez só, tá? Então, antes da gente mexer com o nosso emulador, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu preciso aqui é criar uma pasta chamando Assets, tá? Onde eu vou guardar uma imagem. Ops, fechei aqui, não era isso que eu queria. Eu tenho aquela aplicação já criada, né? Eu vou olhar no desktop e vou utilizar a imagem que a gente tinha nos Assets aqui. Vou copiar ela aqui para dentro do Assets. Não sei se ela copia aqui. Vamos lá, peraí. New Finder Window. Vamos aqui nesse cara. Assets. E aí a gente pode copiar e colar essa imagem. É a única coisa que a gente precisa, tá? Lembrando que outra coisa que a gente precisa, ó, no package.json, o que a gente tem?
a gente tem o Expo, React e React Native. A gente precisa de uma coisa a mais, eu já fechei o terminal, né, mas tudo bem, que é o npm install --save React Navigation, para a gente poder navegar, né, criar o menu de navegação. Ele vai instalar o componente para a gente, vai ver que vai modificar o package.json e ele vai aparecer aqui para a gente. E aí, o que nós podemos fazer? Primeiramente, eu quero fechar aqui o terminal, para deixar isso mais legalzinho aqui. Deixa eu ver como é que eu deixo isso em full screen. Tá aqui, beleza, tem espaço suficiente para a gente trabalhar. Bom, vamos abrir a aplicação. Aqui a gente tem a nossa aplicação, mas lembra que quando a gente trabalha com o navegador, se você não viu, tem os outros vídeos aí com React Navigation, a gente vai ter um item de navegação aqui, tá? O nome eu posso dar, então eu vou criar o meu nome de SwitchNav, que é o tipo que a gente vai trabalhar, tá? E aí, por exemplo, a gente pode vir aqui, posso retirar esse text and view que a gente não está utilizando. Primeira coisa que a gente precisa fazer, eu vou utilizar o React Navigation. Então, imd de destruction, React Navigation. Aí, eu vou utilizar o nosso create switch navigator. E aí a gente pode criar um navegador, tá? Vai ser só um navegador. Se vocês não lembram, pessoal, tá aqui o videozinho para... É só você clicar, você pode ver o vídeo, como que a gente faz isso. Então, vou criar um navegador, SwitchNav, e a gente tem... SwitchNav, e aí a gente tem o Create Switch Navigator, que recebe uns objetos. Que recebe um objeto JSON. Então, lembra como que funciona, né? Primeira coisa que a gente coloca no navegador é o nome do nosso link, tá? Então, eu vou colocar initial screen, por exemplo, e eu vou querer que isso vá para um componente, que a gente não tem ainda. Tendo essa parte aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma de login, que também vai para um componente. Beleza, pessoal? É isso que a gente precisa. Outra coisa, lembra que quando a gente abre a aplicação, ele vai diretamente para o nosso componente de tela inicial, que eu chamei eu acho que é de Market Screen, a gente criou o nome aqui, mas a ideia é que o quê? Eu vou passar o meu Initial Route, deixa eu tirar só isso aqui que eu não gosto que fique aparecendo, e aí ele tem uma propriedade que se chama Initial Route Name, e aí você passa a sua rota inicial, que na verdade vai chamar esse Initial Screen. Esse Initial Screen eu vou dar um nome para ele aqui, tá? Marketing Screen. E aqui eu vou dar um outro chamado Login Screen. E aí, pessoal, o que acontece? A gente não tem esses componentes ainda, mas a gente vai criar esses componentes. Eu vou criar um componente aqui, então, chamado Initial Screen.js. E aí tem o React Native Component. Lembra disso, pessoal? Ele já cria um componente para a gente, tá? Para a gente poder criar com esse shortcut, com esse atalho aqui. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu já tenho uma view aqui, eu não quero esse componente de texto, vamos criar uma view. Primeira coisa que eu tenho na view aqui, eu quero um estilo para ela, tá? Então, como eu quero um estilo, lembra como é que a gente faz para criar estilo, pessoal? A gente pode colocar styles. A gente precisa colocar um estilo aqui, fazer diferente, senão a gente vai se perder aqui. Então, eu vou criar, na verdade, primeiro eu preciso importar, né, o que a gente chama de style sheet aqui, e a gente cria command styles, que se chama style sheet.create. E aí a gente tem um objeto com os nossos estilos, que a gente pode colocar um container, por exemplo,
e passar algumas coisas, como a propriedade de flex 1, né? A gente pode também dizer que background color, eu vou usar a mesma, eu vou colocar aqui, background color, eu vou colocar por enquanto um background de cinza, tá? Depois a gente põe a paleta de cores que vocês quiserem. Align items, eu vou dizer que eu quero que o que tiver dentro seja centralizado e também o meu justify content esteja centralizado. Lembra que o justify content ele vai alinhar primeiramente em coluna e depois, na verdade, no eixo principal e o align items no eixo secundário, tá bom? Bom, então eu já posso colocar aqui styles.container. Aí, na nossa aplicação lá, o que a gente tinha? Deixa eu até abrir ela de novo aqui, pessoal, para a gente poder ver ela. Deixa eu ver, Integrated Terminal. Deixa eu ver se eu ainda tenho ela aqui. Start. Eu tô abrindo ela aqui para a gente poder ver e de repente dar uma comparada do que a gente precisa fazer. Então eu vou ter um container principal, tá? Aonde ele vai ser composto por uma... Aqui, ó. Deixa eu fazer assim... Deixa eu colocar isso aqui no meu... Ah, não consigo colocar porque eu tô em... Vamos lá, não tem problema. Aqui, ó, a gente tem um container principal, aí a gente tem uma imagem, um conjunto de textos e um botão. Então, voltando aqui rapidamente, pessoal, o que a gente precisa fazer? Eu preciso, primeiramente, para usar uma imagem, eu tenho que importar. Aí eu posso fazer, por exemplo, image. E aí eu posso colocar um source, da onde está a minha image, require ./assets /logo jpeg. Se eu pegar aqui, ó, e salvar, pessoal, eu ainda não vou startar, vou deixar para a gente terminar primeiro isso daqui, aí eu mostro. Só para voltando, então eu tenho uma aqui com essa parte aqui que é a imagem, alguns textos e um botão. O que eu vou fazer? Agora eu vou criar os nossos textos. Eu tenho, por exemplo, um text aqui que diz assim, text. E aqui ele fala, aqui a gente colocou I think you should subscribe. Então, pessoal, aproveita se você não tá inscrito, aproveita, se inscreve aí e habilita a notificação, tá? E também deixar o seu like. Aproveita aí, pessoal, dá tempo para vocês deixarem o seu like, ajuda o canal, me ajuda. Bom, eu tô aqui com essa parte, né? Não vai ficar bonito, né? Ainda já vou mostrar como é que vai ficar a tela para vocês antes da gente começar a formatar as coisas. Outra coisa que a gente tem aqui, eu poderia usar um botão, mas o botão é meio feinho no iOS, tá? Ele fica só um texto com link, então eu resolvi usar um diferente. Existe um componente chamado Touchable Highlight. E aí, por exemplo, esse Touchable Highlight, você consegue colocar componentes dentro dele. Esse Touchable Highlight vem aqui. Touchable Highlight, posso colocar aqui, e aqui dentro eu coloco um text dizendo go to login screen after like it. Beleza, pessoal? Aproveita, deixa seu like aí no vídeo, não se esqueça, não custa nada.
Bom, a gente tem algumas coisas aqui, tá? A gente precisa fazer algumas coisas como, por exemplo, aplicar um style no botão, tá? Então, primeira coisa, tá? Eu vou colocar um style aqui, que a gente vai nomear ele como styles.button go to login. Aí a gente pode copiar esse nome aqui. Vou copiar esse container porque eu sou um pouco preguiçoso. Aí no botão, o que que eu preciso? Eu vou deixar o justify e o align, tá? E o background color. Aqui eu vou colocar o background color black, por exemplo. Justify content, e aí a gente tem uma série de coisas. Eu vou deixar ele assim por enquanto. Aí eu quero também melhorar a minha imagem, que em algum momento eu vou deixá-la mais legal. Style, a gente pode colocar styles.logo. E aí a gente pode colocar logo e estilizar isso como a gente quer. Por enquanto eu só vou copiar esse cara aqui para dentro. Não preciso disso aqui, só deixar alinhado, tá? Deixa eu tirar também o background color e background color e deixar só alinhado. E aí a gente tem algumas coisas aqui já prontas, tá? Bom, no Switch Navigator eu já tenho esse initial screen aqui, que eu criei como initial screen, só que aqui aí a gente tem que fazer o seguinte, import initial screen from _initial screen, e aqui não é marketing, é initial screen. Beleza, pessoal? Por enquanto eu vou deixar comentado esse cara aqui e a gente pode salvar. Deixa eu... acho que é isso aqui. Tá, não é mesmo? Esqueci qual que é o comando. Vou dar um ESC aqui. Deixa eu voltar para como estava aqui. View terminal. npm start. Aí ele vai startar o package. Eu não lembro se eu consigo colocar 2 emuladores ao mesmo tempo ou ele vai carregar diretamente no iOS. Vamos ver o que ele vai fazer pra gente aqui. Na verdade eu acho que ele vai reclamar pra gente aqui. Olha só, ele tá carregando o nosso, tá? Bom, ele tá reclamando do MyScreen porque deixa eu ver o que ele faz aqui. Initial screen, MyScreen. Well, you can also use Navigator, blá blá blá, blá blá blá, initial screen. Teoricamente é isso, não deveria estar com erro. Deixa eu primeiro fazer o seguinte, deixa eu adicionar um desktop novo aqui, colocar para o primeiro, esse cara para dentro, e aí a gente consegue ver o que está acontecendo aqui. Bom, ele tá me falando que precisa ser um React Component. É um React Component class. É porque, né, pessoal? É initial screen. Salvando aqui. Cannot find variable component name. Por quê? Porque na verdade ele está exportando aqui o cara errado. Initial screen. Salvei esse cara aqui. Aí ele está falando do switch, que a gente tem aqui no app, switch nav, porque na verdade eu dei o nome de switch nav. E aí ele estava falando que está procurando uma variável text, seja lá isso que quer dizer. E por quê? Porque na verdade eu não tenho text carregado aqui. E olha só que lindo que ficou.
A gente tem um botão aqui, ó, a gente tem 3 textos, né? Não tá legal, né, pessoal? Então, o que, que a gente pode fazer? Primeiro, deixa eu diminuir a tela um pouco aqui. Vamos brincar com a nossa imagem, que eu acho que é o principal. Primeiro, eu acho bom sempre colocar uma margem de 5, tá? Vamos colocar um tamanho de uns 300 pixels. Eu já sei o tamanho, porque daí depende da imagem, né? Border, radius, eu vou colocar um valor de mais ou menos uns 20. Aí, border color, se você quiser a gente pode colocar black. Border width, a gente pode colocar 5. O que mais que a gente pode colocar? Deixa eu ver, eu acho que não, deixa eu só tirar esse width aqui, deixa eu colocar ali, ops, desculpa aí pessoal, colocar ali para baixo, e na verdade não era isso que eu queria fazer, mas tudo bem, width, e aí eu não vou colocar 300, 300 é muito grande, eu vou colocar 180, e height, a gente pode colocar 180, vamos ver como é que ele está ficando. Ele está reclamando porque está faltando uma vírgula. Por que ele está reclamando? O que eu fiz de errado? Ai, ai. Vamos ver aqui. Fecha. Opa, vamos? Fechar aqui. Colocar um R. Carregou. Fez o bundle. Border color é sacanagem, né? Border color. Olha só, pessoal, a imagem já ficou mais bonitinha aqui, né? Aí a gente pode pegar esses textos aqui e a gente pode também falar text area. E aí a gente pode colocar algumas coisas no nosso text area, como por exemplo color. Aí a gente pode colocar red. Aí a gente pode colocar um padding de 10, por exemplo. Align self. Vamos dizer para ele ficar no center. Opa. Center. O que mais que a gente pode colocar? Font size. Vamos colocar uma fonte de 20 aqui. Aí a gente pode falar style igual styles.text area, fecha, copiamos, tá, não lembro, nossa, perdendo aqui, deixa eu pegar com o mouse mesmo, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Se a gente olhar aqui, ó, ele já muda um pouquinho. O nosso botão tá bem feio, né? Vamos fazer esse botão aqui ficar mais legal. Vamos colocar um background color. Colocar um CCC. E aí, se você quiser uma margem de 50 para ficar mais separado. Colocar também um height vamos botar um tamanho de 40, um tamanho mais ou menos padrão. E width, a gente pode colocar uns 300. Vou colocar um border width de mais ou menos 1. Que mais que a gente pode falar? Border radius como 10, só para ele não ficar tão... Olha lá, pessoal, já ficou um pouquinho melhor, né?
Mais ou menos, né? Eu acho que a cor que eu tinha colocado antes era um pouquinho melhor. Mas beleza, pessoal, já tá mais ou menos feita. Na verdade, vocês só tem que brincar com a estilização. Posso deixar para vocês brincarem. No Touchable, o que a gente tem aqui? Tem um OnPress. E aí no OnPress, o que a gente vai fazer? A gente vai navegar. Lembra como é que a gente faz para navegar? Lembre-se que quando um componente é montado através do React Navigation, o que acontece é que ele recebe uma propriedade chamada Navigation. Então a gente pode dizer assim, this.props navigation.navigate. E aí no Navigate a gente põe qual que é a nossa próxima tela, login. Feito a do login aqui, pessoal, salvando aqui, a gente precisa criar nosso login screen aqui.js, né? De novo, a gente pode ter um React create esse cara aqui, beleza? E aqui é o login screen. E aí, dentro do nosso app, a gente pode desbloquear isso. A gente faz isso e troca por login. Login. E eu não sei porque que eu não marquei para mudar tudo, né? Login. Salvando aí, pessoal, o que acontece? Se eu vier aqui clicar no botão, ele foi para a tela de login. Só que olha só, o texto tá lá em cima, tá? Por quê? Porque ele não está arrumando, não tem estilização. Então a gente precisa fazer uma estilização para nossa tela de login. Então, para a gente fazer isso aqui, ó, primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte, vou copiar isso aqui, vou para o login screen, colocar aqui, fazer um style sheet aqui, e aqui a gente já pode colocar style, colocar style, e aqui dentro a gente coloca styles.container. Se a gente fizer isso, vai carregar a aplicação de novo, cliquei aqui, ó, já vem para nossa tela de login. Bom, bacana, né, pessoal? A gente já tem uma certa ideia do que fazer aqui agora, né? Bom, lembra que a gente tem usuário e senha para tratar. Então, se a gente tem usuário e senha, no state eu vou colocar username e vou colocar password. Beleza? A gente já tem duas coisas aqui no nosso estado da aplicação. Bom, o que é importante, pessoal? A gente tem uma visualização, deixa eu tirar esse caixa de texto aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, eu vou criar primeiro, tem que carregar aqui um text input, beleza? E aqui a gente vai colocar um text input, que é o que a gente vai trabalhar. Primeiro, ele vai ter um style, né? Como a gente sempre está fazendo, styles. Colocar assim, input user. Acho que poderia ser o mesmo, né? Vamos colocar input text aqui. O que mais que a gente tem? Quando ele mudar os dados, eu preciso que ele guarde em algum lugar. Como que a gente faz isso, pessoal? Vocês lembram disso? A gente passa um texto aqui e ele faz um this.setState e a gente coloca aqui dentro username. Como é que é, pessoal? Vai lá, text. Ele vai adicionar aqui no nosso estado o username. Outra coisa, a gente precisa que guarde os dados. Então, no value dele, o que a gente tem aqui, pessoal? This.state.username. Outra coisa que a gente precisa, placeholder. Placeholder, ele diz o que é dentro do campo. Eu já vou mostrar para vocês. Username, isso aqui não é um objeto, é isso aqui. Vou colocar aqui your email, @mail.com.
Bom, deixa eu fechar aqui só para a gente ver o que a gente já tem. Se eu salvar aqui, pessoal, a gente já tem um campo de texto, tá vendo? Ó, a gente já consegue escrever algo. Só que, tá vendo que não dá para ver nada do campo de texto aqui, tal, esse tipo de coisa? Não tá legal. Então, o que a gente pode fazer? Bom, primeira coisa, tá? A gente precisa estilizar. Para a gente estilizar, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, né? Vamos lá e criar nossa estilização, input text, e a gente vai colocar várias coisas aqui. Background color. Vou colocar, eu acho que aquelas cores que eu tinha utilizado, tá? 4B. Deixa eu ver aqui na minha anotação. 688B. 688B. A gente vai ter um padding de 5, tá? A gente vai fazer o que mais? Color. Eu quero que o texto que apareça lá dentro seja de uma determinada cor, branco. O que mais? Margin. Eu vou colocar uma margem de 5. Qual que é a altura? Qual que é a altura? A gente pode colocar o mesmo daquele botão lá, 40, por exemplo. Teste que fica... Opa! Não. 5. Aí na altura, aí width, a gente estava utilizando um width de 300. Border color, a gente pode colocar também um, deixa eu ver na minha anotação aqui, 143153, 143153. Viu, pessoal? Essa parte do vídeo eu acho que é um pouco mais chato, tá? E aí, que eu acho que vocês precisam fazer, entendeu? Porque aqui eu só tô meio que colocando as coisas que eu lembro que eu preciso, tá? Tipo border, border width. Colocar 1, deixa eu arrumar esse A que tá errado. Vamos ver como é que ficou, pessoal. Border radius. Ah, não. É isso, né? Border radius. Border radius. Não é isso, não? Border. Nossa. Ah, peraí. Beleza. Vamos entrar aqui. Ó, pessoal, já ficou um campo de texto todo em branco. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pausar, só adicionar o resto dos estilos e aí a gente passa, senão vai ficar muito longo o vídeo. E aí eu volto com vocês aqui. Aí voltando aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu voltei na Initial Screen, tá? Eu vim aqui e só copiei lá do que eu já tinha da aplicação de estilo, então eu tenho a do container, com mais ou menos o que a gente tinha colocado. Adicionei minhas cores aqui, border radius, justify content, margin para o logo, etc. A única coisa que eu tinha feito aqui na outra aplicação, que eu esqueci de colocar, é trazer isso aqui para dentro de um estilo. Então a gente pode copiar aqui, tá? E colocar, por exemplo, text area. E aí eu só dou um Ctrl V, Ctrl Shift F. Ele vai ficar um pouquinho diferente, mas aqui a gente coloca styles.textArea. Vou copiar aqui. Aí a gente pode deixar igual esses caras aqui para ficar certinho, mais bonitinho. Tá tudo igual aqui, pessoal, não fiz nada demais. Quando eu vou para o login screen, ó, tá só o nosso campo lá. Ou se você quiser o teclado, ele já tá com o de e-mail, tá? Agora, pessoal, olha só. Dentro do login screen, eu só coloquei algumas coisas, né? Eu já tinha colocado o placeholder. Eu coloquei o negócio keyboard appearance.
é a default, mas eu poderia colocar, por exemplo, dark. Primeiro, né, deixa eu mostrar para vocês isso, né? Você entra aqui no cara, coloca aqui, ó, tá branco, certo? Olha só, ele tá branco. Se você quiser dark, você pode vir aqui, ó, ele mostra dark. Vou deixar dark aqui. Tem o keyboard type, para quando você coloca aqui, ele já vai vir com arroba fácil da utilização. Então você coloca keyboard type email address. Autocorrect false, eu coloco porque, por exemplo, isso é uma... para mim é um pouco gosto pessoal, mas eu acho que na utilização é melhor. Sabe quando você está preenchendo o teu formulário e aí a autocorreção do aparelho muda a palavra que você está colocando no formulário e não é exatamente aquilo que você queria? O que isso faz? Isso não deixa o software do celular fazer a autocorreção para você dentro daquele determinado campo. E também coloquei o Auto Capitalize Known, porque eu já vi muita aplicação que o ruim que você vai colocar o teu usuário, ele já começa com a letra maiúscula. Poxa, normalmente o padrão é ter um usuário com letra minúscula, ou é tudo maiúsculo ou é tudo minúsculo. Então eu deixo o known para ele não capitalizar as palavras, tá? Aí, olha só, a gente pode fazer a mesma coisa, eu vou copiar esse componente aqui, só que esse aqui, ó, vai ser de senha. Então, password, aqui vai ser value tá errado, input user, na verdade é username, e aqui é password. Não, o placeholder a gente tem, é diferente, né? Password. Aí a gente, a mesma coisa, tá? O auto capitalize known, autocorrect false, e eu acho que até keyboard appearance dark pode ser. E aí tem uma coisa muito importante, pessoal. Se eu salvar aqui, ó, e for na senha, olha só, o texto está aberto. Isso é fácil de resolver. Enter secure text entry. Quando você faz isso, vem aqui, ele vai trocando para você, beleza? E a outra coisa que você tira, keyboard type, só para vocês verem a diferença, olha lá, se eu vier aqui, eu coloco aqui, ó, não tem o arroba, quando eu clico no e-mail tem o arroba, essa é a diferença do keyboard type. Beleza? Bom, pessoal, isso já está mais ou menos igual. Agora tem o seguinte, né? A gente tem um outro botão, tá? De novo, eu vou só copiar aqui, pessoal, para ficar mais fácil, tá? Para não ter que digitar tudo. Aqui, pessoal, olha só. A imagem a gente já tinha colocado na outra tela, então não faz sentido eu ficar digitando tudo para vocês, tá, pessoal? Eu tenho a estilização de logo, faço o require do logo que a gente tem. Se você quiser olhar aqui, ó, no logo eu tenho as definições do que eu estou colocando, tá? Eu já tenho um outro touchable highlight que é o botão de autenticação. Então, se eu vier aqui, ó, entrar aqui, ó, ele tá com o botão aqui e eu tenho também esse linkzinho para voltar para a tela inicial, tá? Se eu clicar aqui, ele já fala para você deixar o like no vídeo, então aproveita e nesse momento, pessoal, e deixa o seu like aqui no vídeo. E aí, olha só, algumas coisas aqui. O Touchable Highlight, Underlay Color, o que ele faz? Quando você clica, ó, ele muda a cor de trás do botão, ó, só para mostrar que ele foi apertado. Aí eu coloquei um Keyboard Dismiss. O que é isso? No momento que eu clico nesse botão, eu escondo o teclado. Para você fazer isso, o que você faz? Você importa ele lá em cima, no keyboard do React Native, e adiciona aqui uma função no onPress para tirar o teclado.
E eu coloquei um alerta aqui para você deixar o like no vídeo. Aproveita de novo, se não deixou agora há pouco, deixa o like no vídeo, tá? Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí e ativa as notificações. Outra coisa que tem, que eu fiz igual no outro componente. Eu fiz um botão agora, lembra que eu falei que o botão, ó, é um texto em vez de ser um quadradinho assim, ó. Quando você clica nele, ele volta para a página inicial. É a mesma coisa que a gente fez lá no Initial Screen, que é fazer o This.Props Navigation Navigate. Se não sabe fazer, assiste os vídeos aqui dessa série, os vídeos anteriores, e é isso. Agora, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês que é bastante importante, que é a parte de usabilidade e experiência de usuário. Olha só, quando eu clico aqui, tá vendo que o teclado já escondeu o botão? E eu podia fazer um pouquinho mais assim, ó. Se eu pegar essa imagem e colocar a altura dela, deixa eu ver aqui, 280, por exemplo, olha só, e eu clicar aqui, já escondeu até o campo de senha. Isso não é legal, é horrível, na verdade. Olha só, tá vendo? Ó, é bem ruim. O que que eu faço? Deixa eu só voltar como estava antes. Como que você faz para arrumar isso? Extremamente simples. Existe um componente chamado, eu vou colocar aqui, chamado Keyboard Avoiding View. E aí tem alguns behaviors nesse cara. Um deles que a gente precisa é o de Position. Digamos que ele vai estar enabled. E aí ele vai encobrir todos os meus componentes que eu não quero, Keyboard Avoiding, que eu não quero que fiquem abaixo do teclado. Aqui. Aí, olha só, fazendo isso, o que acontece? Eu já consigo clicar aqui, ó, olha só, e ele já vai para cima. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, vou botar aqui. Se eu clicar aqui, ó, ele joga os componentes para cima. Mas também tem um outro esquema, pessoal, que é bem bacana, tá? Porque às vezes é ruim que a gente está digitando aqui e tal, mas o teclado não sai. Esse é outra dica que eu quero dar para vocês. Existe uma outra coisa. Por exemplo, como a gente utiliza o Touchable Highlight aqui, existe um outro cara chamado deixa eu voltar aqui. Touchable Without Feedback, que ele não mostra aquela parte de trás do botão quando a gente aperta. Aí o Touchable Without Feedback, ele deixa fazer alguma coisa quando ele é clicado. E o que a gente quer que ele faça? Na hora que ele é pressionado, a gente vai fazer uma coisa bem bacana, extremamente simples. A gente vai usar de novo o Keyboard, que eu já mostrei para vocês. Eu até vou copiar para vocês lembrarem disso. Cadê? Aqui, ó. Keyboard.dismiss, que ele vai dispensar o teclado. Então, o que acontece? Quando a gente está na aplicação aqui, estou mexendo, o teclado está aqui, eu vou clicar na imagem aqui, em qualquer lugar aqui da tela. E quando eu clico aqui, ó, ele tira o teclado. Então, isso é uma outra dica para vocês. Pessoal, era isso que eu queria mostrar hoje. Se você assistiu, gostou, curtiu, deixa seu like, é muito importante para o canal, não custa nada, só clicar ali e deixar o like. Se você não está inscrito, se inscreve aí no canal e habilita as notificações. E assiste os outros vídeos do canal também, tem vídeo de React, tem vídeo de Angular, tem vídeo de Redux, entre outros. De Node.js, autenticação e outras coisas a mais. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, grande abraço e até a próxima.